Na videoaula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o principal mecanismo de financiamento da cultura brasileira, a conhecida Lei Rouanet. Vamos abordar alguns temas que são mitos da Lei Rouanet, por que ela está concentrada, o que significa financiar a cultura via incentivo fiscal e alguns aspectos que são muitas vezes falados de forma distorcida com relação a esse mecanismo que, na verdade, é a principal ferramenta de incentivo cultural do nosso país. Videoaula 4. Lei Rouanet, muito além dos fatos. Esse nome ele se dá por conta do secretário de Cultura à época, que era Paulo Rouanet, do presidente Fernando Collor. Muitas vezes as pessoas esquecem que essa lei não foi criada pela esquerda ou pela direita. Ela foi criada por um governo, à época que estava praticamente desconstruindo as instituições culturais brasileiras, e à época, em 1991, essa foi a ferramenta que foi oferecida à sociedade como uma opção à continuidade das atividades culturais com recursos do Estado. Essa lei ela está baseada em uma renúncia fiscal. E é importante que vocês saibam o que significa uma renúncia fiscal. Por que o governo renuncia recursos dos seus impostos em benefício de algumas áreas da economia brasileira? A própria definição da Receita Federal, num documento chamado Demonstrativos dos Gastos Tributários, traz uma definição muito singular. Gastos indiretos do governo realizados por intermédio de um sistema tributário visando atender objetivos econômicos e sociais. Quer dizer, são ações do governo que vão ao encontro de alguns objetivos econômicos, desenvolver atividades econômicas e atender a sociedade naquilo que é obrigação do governo federal. Esses incentivos fiscais, eles são explicitados na norma que referencia o tributo, constituindo uma exceção ao sistema tributário. Reduz-se a arrecadação do governo e amplia-se o potencial de realização do contribuinte. Isso quer dizer o quê? Que o governo permite que o contribuinte coloque uma pequena parte do seu imposto naquilo que ele acha mais adequado dentro das suas expectativas. Você, por exemplo, pessoa física, a partir da Lei Federal de Incentivo à Cultura, você pode pegar 6% do seu imposto de renda e destinar a um projeto cultural da sua cidade, do seu bairro, do seu estado. Quer dizer, o governo está dizendo para você que você escolha o destino dos seus impostos. Esses incentivos fiscais, ele tem dois caráteres. O caráter compensatório, que é quando o governo procura atender a sociedade, mas não tem fôlego para fazer esse atendimento. Quer dizer, ele deixa que a sociedade ocupe esse espaço de realização de algumas ações que deveriam ser necessárias no âmbito social, e ele tem um caráter incentivador, quando o governo abdica dos seus impostos em função do desenvolvimento de um setor da economia brasileira. E a cultura é um setor da economia brasileira, como outros setores ocupam também esse espaço. Ele é um setor que gera emprego, é um setor que gera renda, é um setor que hoje é responsável por cerca de 4% a 5% do PIB do Brasil. Esse imposto que o governo renuncia, ele é um volume de recursos muito grande. Atualmente, por exemplo, chega-se a quase 300 bilhões de reais, que o governo renuncia em benefício de inúmeros setores da economia brasileira. A cultura, dentro desse pacote de renúncia de imposto realizado pelo governo federal, fica aí com cerca de 0,4% do que é renunciado. Quer dizer, é uma parcela muito pequena, mas infelizmente, por conta de fatos que são mais visíveis à sociedade, a Lei Rouanet acaba sendo um pouco a vilã desses incentivos fiscais que são concedidos ao governo, pelo governo federal. Nós fizemos uma pesquisa sobre o impacto da Lei Rouanet, fazendo uma avaliação com o investimento que é feito nesse mecanismo durante 5 anos. Esse trabalho tem uma quantidade muito grande de informação e ele tem o título de A Lei Rouanet muito além dos fatos. Para quem estiver interessado, tem muito número, muita informação a partir dessa pesquisa nesse livro. Nós vamos trazer aqui poucas dessas informações. Por exemplo, quanto é o gasto tributário do governo brasileiro na cultura ao longo dos anos percentualmente? Se a gente perceber essa tabela, você vai ver que em 2010 a Lei Rouanet significava 1,16% de todo o gasto de renúncia fiscal do governo federal.
Já em 2016, esse percentual já baixa para 0,48%. E a cada ano está baixando mais. Quer dizer, hoje nós temos aí algo em torno de 0,3% de tudo que se renuncia no governo federal está destinado para o mecanismo de financiamento da cultura, a Lei Rouanet. Agora, é importante que a gente entenda que, sendo um mecanismo que tem como base o imposto de renda, é o caso da Lei Rouanet, quer dizer, tudo que é investido na Lei Rouanet vem do imposto de renda das empresas e das pessoas físicas. São contribuintes de imposto de renda que podem aplicar parte desse recurso, parte desse imposto, em projetos culturais previamente autorizados pelo Ministério. Mas a Lei Rouanet não é só isso. É importante que a gente entenda que a lei ela funciona através de um tripé, que o Paulo Rouanet chamava de tríptico do financiamento da cultura brasileira. Esse tripé ele está montado em cima de 3 mecanismos, na verdade. A gente só conhece mais esse mecanismo do incentivo fiscal. Mas perceba esse gráfico como ele está desenhado. O Rouanet criou 3 possibilidades de financiamento da cultura brasileira. O primeiro é o incentivo fiscal, que é esse que a gente conhece, que é esse que é mais falado, é esse que é mais utilizado. O que seria o contribuinte colocar parte do seu imposto em projetos culturais. Ora, se o incentivo fiscal está baseado no imposto de renda, obviamente que nos estados que se pagam mais impostos, você vai ter um maior investimento. Por quê? Porque as empresas que estão sediadas, principalmente no centro-sul do país, são aquelas empresas que têm mais capacidade de investimento. Então, o incentivo fiscal, ele já nasce concentrador de alocação de recursos. Essa crítica que é feita ao incentivo fiscal, muitas vezes recorrente, de que o dinheiro está concentrado nos estados do Rio e São Paulo, é uma crítica que não leva em consideração que a lei construiu, a lei criou 3 mecanismos para fazer essa compensação. O incentivo fiscal, como já na sua gênese, ele é concentrador, porque a base de imposto de renda é concentrada em Rio e São Paulo, e aí não é só a Lei Rouanet que está concentrada em Rio e São Paulo, todo o incentivo fiscal concedido pelo Estado brasileiro, pelo Estado federal, ele está concentrado no Rio e São Paulo, inclusive nas outras áreas, não só na Lei Rouanet. Só que o gestor, o criador dessa lei, ele imaginou um outro mecanismo que é o Fundo Nacional de Cultura. Se a gente for olhar o texto da própria lei, você vai perceber que o primeiro objetivo do Fundo Nacional de Cultura é fazer a equalização da distribuição de recursos da Lei Rouanet. Quer dizer, esse mecanismo do Fundo Nacional de Cultura teria como primeira finalidade equilibrar a distribuição de recursos mais justa pelo país. Projetos que eventualmente têm mais visibilidade, que têm mais atratividade, estariam adequados ao incentivo fiscal, porque as empresas e os contribuintes teriam mais interesse de alocar os seus recursos. Projetos que não têm tanta visibilidade, que teria naturalmente uma dificuldade maior de captação, estariam sendo alocados pelo Fundo Nacional de Cultura. O que aconteceu historicamente é que o Fundo Nacional de Cultura ele foi minguando, ele foi diminuindo, enquanto o incentivo fiscal foi crescendo. Mas por que aconteceu isso? Porque as verbas que são destinadas tanto para o incentivo fiscal como para o Fundo Nacional, elas são baseadas no que acontece no passado. A alocação de verbas é feita olhando para o retrovisor. Se no ano anterior a alocação desse recurso teve uma execução boa, o ano seguinte será feito um acréscimo desse valor que a ele é destinado. No caso do incentivo fiscal, se você for ver o gráfico, você vê que existe sempre um gráfico crescente. Por quê? Porque a sociedade brasileira tem usado bastante o incentivo fiscal a partir da alocação via imposto de renda. O Fundo Nacional de Cultura, que é uma prerrogativa do governo federal, ele tem uma execução muito baixa por incapacidade do próprio governo. Para vocês terem uma ideia, em 2003, por exemplo, o incentivo fiscal tinha em torno de 300 milhões de reais de orçamento e o Fundo Nacional de Cultura mais ou menos 300 milhões de reais. Lá na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aumenta-se a verba do incentivo fiscal e diminui-se a verba do Fundo Nacional de Cultura. E esses 2 mecanismos não conseguem trabalhar de forma articulada. Então, aquilo que a gente sempre vê nos jornais, ou mesmo pelas autoridades que ocupam espaço dentro do Ministério da Cultura, dizer que vai tomar ações preventivas para desconcentrar o incentivo fiscal, isso não vai acontecer, porque o incentivo fiscal
na sua raiz, é concentrador. O que precisa é ter um mecanismo mais forte, que é o Fundo Nacional de Cultura, para fazer essa compensação. Completando esse ciclo, o Rouanet criou uma terceira perna desse tripé, que são os fundos de investimento. Aí nós completaríamos o que ele chama de tríptico. O que aconteceu na história é que toda a carga foi concentrada para o incentivo fiscal. Esses fundos de investimento ocupariam um espaço que hoje querem que o incentivo fiscal ocupe, não vai acontecer, que são projetos que claramente são rentáveis. Por exemplo, se você tem uma necessidade de recursos para fazer um grande espetáculo musical, esse espetáculo musical ele tem um potencial de lucro razoável, você vai ganhar dinheiro com isso, você não deveria pegar dinheiro no incentivo fiscal e nem no Fundo Nacional. Você deveria buscar recursos no fundo de investimento, que não foi constituído pelo Ministério, deveria ter sido constituído. Você pega esse recurso no fundo de investimento, pegaria, né, esses recursos no fundo de investimento, já que ele não existe, e faria o seu empreendimento e depois retornaria como um empréstimo, naturalmente a juro subsidiado pelo governo, juro mais baixo do que de mercado, você retornaria esse dinheiro para o fundo, para que outro produtor cultural, outro agente cultural, pudesse pegar o mesmo investimento. Mas o que é que aconteceu com o fundo, com o incentivo fiscal e com o fundo de investimento? O incentivo fiscal se agigantou, com um orçamento hoje de mais de R$1,5 bilhão. O Fundo Nacional de Cultura ficou quase que um fundo nanico, sem recursos, e o fundo de investimento virou uma abstração. Importante observar essa tabela, onde nós temos os estados que mais receberam recursos do Fundo Nacional de Cultura e os estados que mais receberam recursos do incentivo fiscal, esses dois mecanismos que estão em funcionamento. Perceba que do lado esquerdo nós temos o Fundo Nacional de Cultura. Qual foram os estados que mais receberam? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. No seu lado direito você tem os mesmos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que foram aqueles que mais receberam incentivo fiscal. No fim da tabela você vai ver os 4 estados que menos receberam recursos do Fundo Nacional de Cultura: Tocantins, Amapá, Acre e Roraima, que são também, coincidentemente, os 4 estados que menos receberam incentivo fiscal. Tocantins, Acre, Amapá e Roraima, só inverte aí a posição do Acre com o Amapá. Essa tabela era pelo menos para estar invertida. Se o estado de São Paulo é o que mais recebe incentivo fiscal, via renúncia fiscal lá do mecanismo afeito a isso, ele não poderia ser o estado que mais recebe financiamento do Fundo Nacional de Cultura. Aqui tem um problema também de gestão do fundo e gestão do incentivo fiscal. Há um problema também dentro do entendimento da Lei Rouanet, que é aquela expectativa que as pessoas têm por informações que são muitas vezes passadas de forma errada, que só existem grandes projetos sendo financiados pela Lei Rouanet. E não é. A Lei Rouanet, ela, ao longo desses quase 30 anos, ela investiu cerca de R$25 bilhões. São muitos recursos, é um recurso relevante, é injetado na economia da cultura via incentivo fiscal. Anualmente, se você for ver historicamente o resultado da lei, você vai ter aí algo em torno de 3.000, 3.500 projetos sendo financiados por ano. E se você perceber essa tabela que a gente está trazendo aí de 2010 a 2014, onde a gente mostra, lá no livro a gente tem mais detalhes sobre isso, a gente mostra quais os projetos, a quantidade de projetos que foram financiados abaixo de R$500 mil. Para muita gente, R$500 mil é muito dinheiro, e de fato você faz com R$500 mil você faz um projeto muito grande. Mas, à luz da Lei Rouanet, é um projeto considerado de valor pequeno, de alcance pequeno. Então, por exemplo, em 2010, você teve 1.829 projetos financiados abaixo desse valor de R$500 mil. Já em 2014, você tem 1.925 projetos financiados abaixo de R$500 mil. Somente nesse período de 5 anos, que foi o recorte do nosso estudo, de 2010 a 2014, nós tivemos aí quase 10 mil projetos financiados com incentivos fiscais em valores muito baixos, abaixo de R$500 mil. E quando a gente fala abaixo de R$500 mil, você tem projetos de 20, de 30, de 40 mil reais. Agora, claro que esses projetos que são menores, ele tem menos visibilidade. Ele é menos falado pela imprensa. Geralmente só são falados pela imprensa os projetos de grande envergadura, de valores muito altos. Dentro de uma plataforma de
projetos de incentivo cultural, você vai ter projetos muito grandes, você vai ter projetos pequenos, você vai ter projetos médios. Isso é absolutamente normal. Eu queria falar ainda de alguns mitos da Lei Rouanet. A gente precisa desconstruir alguns mitos que foram construídos ao longo do tempo. Que a Lei Rouanet não funciona, que a Lei Rouanet é muito concentradora, que eu não tenho acesso à Lei Rouanet. Vamos tentar desconstruir o que eu chamo dos 5 mitos da Lei Rouanet. Primeiro, que é um mecanismo de esquerda. A gente ouviu falar muito isso, que a Lei Rouanet foi criada por governo de esquerda e que é usado para cooptar artistas que são de vertente de esquerda. A Lei Rouanet não tem nada a ver com isso. Os projetos da Lei Rouanet não passam por esse tipo de análise, nunca passaram. A Lei Rouanet foi criada em 1991, o governo era do presidente Collor. Já são 30 anos, ultrapassando várias matizes de governo. O que aconteceu foi que, ao longo dos anos, esse mecanismo foi ficando mais importante, mas não foi por causa do governo A ou do governo B. Foi porque a sociedade foi conhecendo mais o mecanismo e foi utilizando a cada ano muito mais do que utilizava no ano anterior. O segundo mito, somente pessoas famosas acessam a Lei Rouanet. Se eu tenho um projeto, se eu tenho uma quantidade de projetos, de 3.000 projetos por ano, se eu financio 3.000 projetos por ano, não existe 3.000 projetos de famosos. Então, obviamente que aqueles projetos de alguns famosos têm mais visibilidade. E é importante a gente salientar que o projeto cultural financiado pela Lei Rouanet, ele não foi feito para o famoso ou para o não famoso. Ele foi feito para a sociedade brasileira. Um dos objetivos claros da Lei Rouanet é dar acesso à sociedade brasileira de produtos e serviços culturais. Do mesmo jeito que existe o financiamento a renúncia fiscal para automóveis populares, existe a renúncia fiscal para linha branca de eletrodomésticos, existe o incentivo fiscal para a cultura. A gente não vai questionar aqui, por exemplo, se o fabricante de automóvel está ganhando dinheiro com incentivo fiscal ou não. Óbvio que está ganhando dinheiro. Ele está vendendo os seus produtos. Do mesmo jeito que a gente não vai questionar se a Brastemp está ganhando dinheiro para vender refrigeradores que têm incentivo fiscal do governo. E a gente também nunca viu, nesses refrigeradores ou nesses automóveis, uma placa dizendo esse projeto, esse produto é financiado com recursos do governo. Mas na cultura tem isso, tem essa obrigação. Quer dizer, isso acaba sendo muito mais transparente o incentivo fiscal da cultura do que dos outros setores. Outro mito, a concentração em Rio e São Paulo. A Lei Rouanet não está concentrada no Rio e São Paulo. O que está concentrado em Rio e São Paulo é a economia brasileira. E a Lei Rouanet acompanha essa economia brasileira no mecanismo de incentivo fiscal. O que está errado não é o incentivo fiscal estar concentrado em Rio e São Paulo. O que está errado é o Fundo Nacional de Cultura não funcionar. Não funcionando, como falei antes, ele não tem como ser o mecanismo equalizador do financiamento da cultura brasileira. O quarto mito, desestimula o investimento privado, porque considerando que o incentivo fiscal é oriundo de recursos públicos. Isso é outra história que a gente não consegue mensurar. O Ministério da Cultura não tem a informação de quanto as empresas colocam em projetos sem incentivo fiscal. Essa informação não existe. E a gente sabe que muitas empresas colocam investimento, colocam recursos em projetos culturais sem Lei Rouanet. Quantos projetos você não já viu em marcas famosas que não tem incentivo fiscal? E o quinto mito é que muita gente acaba tendo a interpretação de que o Estado não deveria investir na cultura, já que a sociedade não tem nem saúde, segurança, educação, etc. Isso é um equívoco. A cultura ela é transversal a tudo isso. A cultura é a identidade do povo brasileiro, a cultura é a identidade de um povo. A gente só se diferencia de outros povos pela cultura. Para concluir, eu gostaria de ressaltar alguns resultados que obtivemos ao longo desses quase 30 anos de Lei Rouanet. Um investimento expressivo no setor cultural de quase 30 bilhões de reais, financiando mais de 45 mil projetos ao longo desse tempo. Uma visível geração de emprego e renda em vários segmentos da economia, porque quando um projeto de cultura é realizado, e o nosso livro traz isso, esse estudo, qual o impacto desses valores que são colocados na cultura para os outros setores,
Esses projetos pagam hotel, alugam um carro, contratam pessoas de alimentação. Então, parte desses recursos que são destinados à cultura geram emprego em outros setores. O estudo que nós fizemos mostra que cerca de 30% dos recursos que são investidos na cultura, via Lei Rouanet, vão para outros setores. Olha, se eu estou falando de 30%, eu estou falando de algo em torno de 25 a 30 bilhões de reais no investimento durante todos esses anos, eu estou falando de quase 10 bilhões investido em outros setores, 30% do que é investido. Houve claramente uma indução à profissionalização do setor cultural. As pessoas hoje são muito mais profissionalizadas em função das exigências que as leis de incentivo trouxeram no trato do negócio cultural. Houve um envolvimento, sim, da iniciativa privada em patrocínios culturais. Vários editais foram lançados, várias empresas criaram estruturas que são importantes para gerir a sua atividade cultural. Várias empresas começaram a alertar para a importância de se ter uma atividade cultural vinculada ao sucesso da sua marca. Há uma promoção também, mais um resultado, uma promoção de uma transparência muito grande na Lei Rouanet, coisas que não existem em outras leis, em outros incentivos fiscais que são concedidos pelo Estado. Hoje, a Lei Rouanet existe uma plataforma que qualquer cidadão brasileiro entra na plataforma e vê todos os projetos que estão financiados, vê os valores, quem são as pessoas que estão sendo contempladas, quais são os projetos que estão sendo realizados, em que estados, em que municípios esse dinheiro está sendo aportado. A Lei Rouanet serviu também de modelo para a Lei do Esporte. A Lei Nacional do Esporte ela está basicamente estruturada da mesma forma que a Lei de Incentivo Cultural para a Cultura. Houve também uma possibilidade de manutenção de grupos estáveis e equipamentos culturais. Se você for ver hoje, grandes orquestras, museus, equipamentos culturais, grupos de teatro estão sendo mantidos e foram mantidos ao longo principalmente desses últimos 10 anos, a partir de incentivo fiscal da Lei Rouanet. Um mecanismo com 30 anos de funcionamento, com uma lei que foi redigida há 30 anos, para vocês terem uma ideia, não existe a palavra internet na Lei Rouanet. A plataforma internet não existia da forma que existe hoje em 1991. Então, naturalmente, com um mecanismo que já dura 30 anos, precisa que sejam feitas algumas alterações para acompanhar o movimento e o desenvolvimento das linguagens culturais no Brasil. O Ministério da Cultura, uma outra possibilidade também, seria, hoje, a Secretaria de Cultura, atuar mais intensivamente nas grandes empresas patrocinadoras. Possibilitar que existam planos plurianuais, isso até já aconteceu, o nosso livro ele é de 2017, então isso já está acontecendo como sugestão nossa, acabaram colocando os planos plurianuais em funcionamento. E, finalmente, viabilizar o Fundo Nacional de Cultura, quer dizer, trazer um mecanismo robusto para fazer o papel de equalizador da distribuição de recursos pelo país e implantar os FICARTs, os Fundos de Investimento de Arte e Cultura, que são necessários para construir o tripé de financiamento da cultura brasileira. Esse assunto é um assunto bastante vasto, mas ele pode ser compreendido a partir do melhor conhecimento de como funcionam esses mecanismos da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Eu espero que esse pequeno tempo que a gente teve aqui possa ter sido esclarecedor para tirar algumas dúvidas sobre o financiamento da nossa Lei Rouanet.